Atenção, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui numa gravação importante para a gente trazer à luz aquilo que nós estamos fazendo há algum tempo, junto com Gerson Pereira, nosso psiquiatra e entendido da Bíblia, um estudioso da Bíblia, e a gente está aprendendo junto. Gerson, vamos aprender um pouquinho mais hoje, então? Vamos sim, e levando em consideração que quando nós estamos falando de Bíblia agora, nós já estamos confundindo no sentido positivo as coisas. Estamos falando de história, estamos falando de nós, estamos falando do mundo em que nós vivemos. E aliás, a história de hoje é muito importante e muito interessante. A gente vai lá para o capítulo 3 de Daniel. Quem é evangélico e já deu uma lida no livro de Daniel vai saber bem daquilo que se trata. Nabucodonosor e aquela história de Nabucodonosor ter sido vaidoso. Vamos colocar, Gerson, que nesse capítulo 3 aqui, Nabucodonosor, ele deixa acender uma vaidade nele, né? E aí ele vai lá e constrói uma estátua. É uma história muito importante que vai revelar mais uma vez que Deus é Deus, não é? Aliás, eu acho que ele foi até mais do que vaidoso. Ele foi mais, né? Ele quis superar o próprio Deus, porque o script de Deus era que ele era cabeça de ouro. Ele não era estátua de ouro. Portanto, ele tinha sucessores e teve sucessores. O império dele teve sucessores. Então, ele quis competir na qualidade de historiador, produtor da história. Pois é. E aí, o rei, ele quis dar à estátua a sua própria versão. Seria uma versão que ele queria dar. E aí mostra a vaidade, muito mais que a vaidade, né, que o Gerson já colocou aqui, e que a gente vê que o capítulo 3, ele relata bem, ele construiu, uma estátua particular. E as dimensões dessa estátua, Gerson, isso me chama a atenção, a gente percebe que os números coincidem com números muito conhecidos na Bíblia, citados. Por exemplo, do panteão da Babilônia, cuja base era o número 6. Sim. Aí eu queria que o Gerson definisse um pouco disso, né, dessas dimensões da estátua. Foi todo um cuidado que Nabucodonosor teve, não é, para construir? Com certeza. E entra duas coisas. O primeiro é que ele não fez isso como inocente, porque ele já tinha testado que o Deus de Israel, o Deus do céu, o Yahvé, o Jeová, que era o Deus verdadeiro. Mas ele insistiu mais uma vez em impor a divindade dele. Por outro lado, quando você fala de número, a numeração da Babilônia era no sistema sexagenário. Uhum. A nossa é decimal. E é interessante, só puxando um pouquinho, no livro de Apocalipse, que é um outro livro apocalíptico, Daniel é um livro apocalíptico, e o Apocalipse de João é, por definição, um livro apocalíptico. Aparece uma numerologia parecida, 666, está lá no capítulo 13. Sim. No capítulo anterior, ou melhor, no capítulo seguinte, volta a falar de Babilônia. Ora, a Babilônia foi subvertida 500 anos antes, e o Apocalipse usa o nome e a numerologia de Babilônia, o 6. E foi isso que Nabucodonosor começou a fazer já aí. Já não tinha aí, Gerson, um contexto de, como é que eu posso dizer, uma competição que Nabucodonosor quis estabelecer utilizando o número 6, e a gente sabe que, apontado assim, o número de Deus é o número 7, que a Bíblia até, ela relata isso, né? Então, nesse contexto, já não teve aqui uma certa competição que Nabucodonosor quis colocar ali? Eu não tenho dúvida disso, Oséias. Agora, quem é que estava competindo? Nabucodonosor é o que a gente chama na gíria de pau mandado. A competição entre o Deus do céu e o seu inimigo, o seu rival, o Satanás. É essa que era a competição. É essa que... E mais uma vez eu volto à história. Por isto, o nome que já veio lá da torre, que nós falamos também na semana passada, dia desse falamos isso, passa por ali
e vai caminhar meio milênio para frente. E quando você lê a história lá no Apocalipse, você vê que não é meio milênio, não. É 2.500 anos prevalece a história. A competição, os competidores, não era Daniel e Nabucodonosor, Israel e Babilônia. Por trás disso tinha gente maior. Tinha gente muito maior, mas é verdade. Então, a gente viu aqui, quando nós estudamos a Semana da Criação, né, a ideia do número 7, né, e aí todos nós entendemos que a gente está falando aqui de um número muito importante, e Nabucodonosor, ele impunha uma certa divindade na criação dele, que foi da estátua, né, falando lá do número 6. E ainda no capítulo 3, a gente vê que Nabucodonosor, ele impôs adoração à estátua dele a todos. Mas aí tinha 3 vassalos que não toparam isso de jeito nenhum, Gerson. Exatamente, eles entenderam que não era uma disputa entre homens. E eles apelaram para o chefe do bloco deles, para o general do comando deles. E se eles cedessem à estátua, veja que a estátua tinha 60 côvados por 6 côvados, respectivamente a altura e largura. Esse era o número basal, número de divindades de Babilônia. Marduk, Bel, Star e outros. Então, para esses 3 hebreus, não era exatamente Bel, Marduk que estavam em luta, porque isso não passavam de imagens, de ídolos. Eles sabiam que por trás disso tinha uma inteligência em atividade, querendo combater a suprema inteligência em cujo partido eles estavam filiados, alistados. Pois é, aí, resumindo, esses 3 vassalos, eles não atenderam a ordem, foram condenados, mas aí condenados e não executados, né? Porque eles estavam debaixo das mãos do verdadeiro Deus. E isso se tornou para Nabucodonosor uma grande humilhação. Sim. E deveria ser, né? Uma humilhação diante do mundo. Do mundo, verdade, verdade. Porque o mundo religioso... Foi coisa pequena, não. Não, o mundo político se confundia com o mundo religioso. Claro. Era a imposição dos deuses que fazia o mundo político se equilibrar e competir com os menores e vencer. Essa era a ideia de Nabucodonosor. Mas os hebreus, eles sabiam e já tinham dito que o Deus do céu dá o reino a quem ele quer dar. Nabucodonosor não era mais do que um donatário que recebeu um reino para fazer do jeito que ele queria. E aí, nessa história toda, gente, acabou exatamente dessa forma. Um rei que foi humilhado num público, como o Gerson já disse, do tamanho do mundo. Assim, o verdadeiro Deus foi vidificado e proclamado como deveria ser, não poderia ser diferente. O grande Deus se mostrou mais uma vez Deus para todos. E aí Nabucodonosor saiu com uma grande lição, não foi? Mesmo que não tenha aprendido, mas saiu com uma grande lição. Tá, ficou uma grande lição para ele, uma lição imediata, e uma lição para nossos tempos. Veja só, ficou provado que o Deus dos hebreus era superior a tudo, inclusive quem estava por trás dos deuses dele. Uhum. Agora, uma outra coisa, Oséias, veja como é que foi a história. Ele chega, mandou que todo mundo se ajoelhasse quando a banda tocasse, e naquela multidão, 3 engraçadinhos não se ajoelham.
Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles gozavam de um prestígio do rei. Então o rei deu uma segunda oportunidade. Só que eles de imediato dispensaram a oportunidade, porque ela vinha junto com uma ameaça. Se vocês não se ajoelharem, vocês vão ser lançados na fornalha. É de se pensar que ele já imaginava que ia ter, porque senão ele não teria construído a fornalha como suplício, como pena de extermínio. Se vocês não obedecerem, vocês serão lançados. Aí entra o que eu acho que é a maior lição. Os hebreus falaram para ele: olha, o Deus que nós servimos, ele tem poder de nos livrar. Se ele não nos livrar, é porque não é do interesse dele fazer isso agora. Mas o Senhor fica sabendo que nós não vamos ajoelhar diante da estátua. Oséias, o que eu quero dizer nessa história, a grande lição que está na superfície mesmo dessa história, é que a verdadeira fé que é fé verdadeira, ela dispensa o milagre. Hoje há uma correria em busca do milagre. Há um emocionalismo que toma conta das pessoas. Elas falam isso nas igrejas e em qualquer oportunidade. A busca do milagre como prova de fé, a busca do milagre como a audiência de Deus. Para estes homens é o seguinte: nós temos fé. Se Deus vai fazer o milagre ou não vai, é outra história. Então, a verdadeira fé não é essa questão de tem fé, levanta daí, tem fé, vende o que você tem e dá aqui para a obra. Isso não é fé, não. Isso é uma outra coisa que talvez não venha ao caso da gente denunciar aqui. Fé é que não é, porque eu quero repetir isso. A verdadeira fé dispensa o milagre. Eu não preciso que todo dia você chegue aqui e se apresente como um jornalista, um homem de imprensa, um homem de rádio, um homem de televisão. Eu não preciso. Eu já conheço. Eu já sou capaz de falar. Ainda ontem falei com meus meninos lá em casa, minha filha e meu genro. Nós passamos para almoçar e passamos em frente do sistema Sim. Eu falei, aqui é que tem o jornalista. E falei de você. Eu já estou falando de você sem estar na sua presença, porque eu já te conheço. Uhum. Essa era a situação dos hebreus. Eles já conheciam o Deus dele. Não precisava dele todo dia estar provando. Não há necessidade todo dia você chegar aqui com suas credenciais. Está aqui, tá. Não precisa mais disso, eu já sei. Então, para fechar, quem tinha que conhecer Deus era realmente Nabucodonosor. Sim. Né? E Sim. Conheceu, porque quando ele lança os 3 na fornalha, tinham quantos lá? 4. Tinham 4. Uai, que história é essa? Para quem conhece essa história. Gente, não são teólogos falando isso. Não. São 2 pessoas que resolveram, quer dizer, uma pessoa que resolveu estudar e um jornalista que resolveu entrevistar o estudioso. E isso está dando grandes episódios que a gente está vendo aqui, que fica postado no site rondalinhares.com.br. Se você quer conferir, é só clicar lá no rondalinhares.com.br que você vai ver tudo. Tem mais, não é? Tem mais. Vem muito mais por aí. Porque nós estamos só começando a história dos 4 reinos mundiais e 2 deles são na Mesopotâmia. Ainda vem o mais extenso, que envolve a Média em consórcio com a Pérsia. Muito bem, a gente vai ver tudo isso. Obrigado mais uma vez. Vamos juntos. Valeu, fique conosco.